A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia e estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a vocês que clicam no dedinho de joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que o assunto, o que está sendo postado é relevante e eles então disponibilizam para que outras pessoas também tenham acesso. Queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Terezinha Santana. Ela é de Povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia. E ela está mandando um alô e os parabéns especial para a neta Flávia, que está completando hoje mais um ano de vida. Está lá em São Paulo. Parabéns, Flávia. Deus abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Mandamos um alô também para Lourdes Maciel, é de Santana, no Amapá. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Daniele Zimmer é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Maria do Socorro é de Porto Velho, em Rondônia. E ela manda um abraço especial e os parabéns para o filho Roberto Everton, que também está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Roberto. E ainda um alô especial para Iracema Silva, de Inhambupe, na Bahia. Ela compartilha com várias outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Estaremos aqui sempre mandando um alô. Estaremos orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela vida e por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um, onde quer que se encontre, que a nossa mente possa ser aberta, que possamos entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que participam conosco, os que estudam conosco, que têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um, dê forças, que não desanimem, que perseverem, e também a todos que nos escrevem pedindo orações. Derrame as Tuas bênçãos, Pai, também sobre os aniversariantes de hoje, a Flávia, o Roberto Everton e todos os demais aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos novamente juntos estudar a Bíblia. E se você quiser que mandemos um alô para você, mande seu nome, seu lugar onde você mora, a cidade, o estado, o país. E também, que quiser homenagear alguém, parabenizar pelo aniversário, mande sempre uma semana antes, para que nós possamos parabenizar e mandar um alô aqui no dia específico que você gostaria que mandássemos. Que Deus abençoe a todos. Estamos estudando o capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 21 até o verso 33. O apóstolo Paulo, ele vem aqui aconselhando as esposas e também aos maridos. As esposas para que sejam submissas, sujeitas, não que sejam tidas ali apenas como alguém na família para fazer as coisas e obedecer o que está sendo mandado pelo marido. Não. É em questão de igualdade. É se entenderem mutuamente, é compartilharem os seus planos, objetivos e juntos construírem um lar, crescerem e sempre na presença do Senhor Jesus. Nós também estamos vendo aqui no capítulo 11, Paulo falando a respeito da igreja como a noiva de Cristo. E nós sabemos muito bem que Paulo, ele usou aqui a questão de ilustração do casamento como era realizado naquela época. Hoje também não é muito diferente, mas naquela época, o casamento, o noivo, ele era apresentado por pessoas que levavam a noiva até o noivo. Então, era um padrinho ou os padrinhos que faziam esse trabalho. E Jesus, ele se apresentou. Não precisou ninguém apresentá-lo como noivo da igreja que somos nós. Ele se apresentou e os cortejos para o casamento normalmente começavam à noite, como aquela parábola que Jesus contou das 10 virgens, né? Todas tinham lâmpadas, azeite, só que o noivo atrasou e depois, quando o noivo foi dado o aviso que ele estava chegando, 5 estavam sem azeite na lamparina. Esse azeite simboliza o preparo que nós precisamos ter diariamente, a presença do Espírito Santo, para que nós não sejamos impedidos de entrar no reino celestial quando Jesus vier nos buscar.
precisamos estar buscando diariamente a presença do Espírito Santo. E naquela ocasião só entrava as noivas, melhor dizendo, as virgens, aquelas que tinham a lamparina acesa para iluminar o local onde eles estavam entrando. E nós também precisamos deixar a nossa luz brilhar. E a luz, ela brilha através do nosso testemunho, que as pessoas possam ver que nós temos Jesus em nossa vida. E o apóstolo Paulo, então aqui, ele falando a respeito do noivo, ele diz que era pago um dote muito alto. O noivo, quando pedia uma noiva em casamento, e isso envolvia questões financeiras, muito dinheiro que o noivo dava para o pai da noiva, para poder casar. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia, pelo menos aqui no Ocidente, onde nós vivemos, né? Na parte ocidental do globo, nós sabemos que a pessoa conhece alguém e depois começa a se relacionar, conversar, começa o namoro e depois o noivado. Normalmente, né, o noivo pede a mão da noiva para poder os dois estarem juntos, né, se noivarem e depois se casarem. Isso ainda é costume. Alguns já não usam mais nem isso. Mas naquela época era tudo muito diferente. E Paulo aqui, também em 2 Coríntios capítulo 11, versos de 1 a 4, Paulo diz assim: espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Então Paulo, ele estava tendo aqui uma preocupação com a igreja de Cristo, que é a noiva, né? De que essas pessoas, os membros da igreja, viessem a se corromper de algum modo, a deixarem-se levar por enganos, assim como Eva foi enganado pela astúcia da serpente lá no Jardim do Éden. E muitas pessoas, elas se deixam levar por qualquer vento de doutrina que aparece, novas doutrinas, né? Nova forma de adorar a Deus. E então, Paulo ele diz aqui que vocês aceitam de boa vontade que qualquer um lhe diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente. Interessante que é o que nós vemos hoje, as pessoas anunciando esse Jesus diferente, esse Jesus que aceita todos de qualquer maneira como eles vêm e que eles permaneçam assim, simplesmente aceitando a Jesus. Mas Jesus, ele diz que se nós quisermos ir após ele, nós deveremos tomar a nossa cruz cada dia e segui-lo. Há necessidade de haver uma mudança de vida. Nós não podemos permanecer da mesma maneira como quando nós viemos a Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. É necessário uma mudança. O próprio Senhor Jesus falou para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos procurou Jesus à noite para conversar com ele. E então Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo, ter uma nova vida. Nós precisamos, irmãos, viver à luz da palavra de Deus. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos achando que nós estaremos com Jesus na eternidade se nós continuarmos fazendo coisas diferentes daquela que a palavra de Deus requer dos cristãos. Como nós sabemos, a salvação ela é estendida a todo ser humano. Jesus morreu por todo ser humano. E somente aquele que ouvir falar de Jesus e crer na sua mensagem de salvação, no sacrifício que ele fez, somente aquele que o aceitar, passar pelo batismo, caminhar com Jesus, somente esses que tiverem uma vida nova, transformada, é que irão para os céus. Todos têm a oportunidade. Aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus irão ouvir antes que Jesus volte. E nós sabemos que os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus serão rápidos. Muitas pessoas pensam que
para evangelizar todos os países que ainda não foram evangelizados, vai levar muitos anos. Mas não, nós temos aí todas as redes sociais, a internet, nós temos os meios de comunicação que de uma maneira rápida está penetrando em todos os países e pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo para aceitar a Jesus, mesmo não tendo igrejas cristãs lá onde eles moram. Elas adoram a Deus, servem a Deus em sua própria casa, mas estão sendo mudadas, transformadas. Nenhum ser humano vai ser condenado sem ter ouvido falar de Jesus e tomado a decisão de aceitá-lo ou não. Então é uma questão que todos irão ouvir falar de Jesus, as boas novas de salvação. E aqueles que aceitarem serão salvos. E Jesus, ele veio para preparar então a sua noiva, assim como naquela ocasião do Antigo Testamento e na época dos apóstolos, os casamentos eram realizados, o noivo ele vinha, ele pedia a noiva em casamento e então, depois que estava tudo acertado, o noivo voltava para sua casa e ele então ia preparar uma casa e quando ela estivesse pronta, o noivo voltaria para buscar a noiva, para ir morar com ele, para se casarem. E Jesus, esse noivo que veio e que se apresentou à igreja, ele também veio e ele firmou um compromisso com a noiva, com a igreja, que ele vai voltar. Ele foi para preparar lugar e quando ele for e preparar lugar, como ele foi, ele voltará assim que o lugar estiver preparado. Sabemos que para nós seres humanos, 2000 anos depois que Jesus fez essa promessa é muito tempo, mas para Deus 1000 anos é como um dia. Deus ele não é preso a tempo como nós somos. Então Jesus ele está muito próximo de cumprir a sua promessa de voltar para buscar a sua noiva. E então nós entraremos e cearemos com ele nas bodas do Cordeiro. Aqui em Apocalipse, no capítulo 19 e no verso 7, Apocalipse 19, verso 7, o apóstolo João escreveu: Alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Verso 8, ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Então, alegremo-nos e exultemos. Por quê? Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Jesus vai voltar, irmãos, e estaremos com ele para todo sempre. Viveremos na eternidade. Os primeiros 1000 anos estaremos nos céus. E depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém, aonde os salvos estarão durante 1000 anos, irá descer. Este mundo será purificado pelo fogo e enxofre, e então aqui será estabelecido o novo céu e a nova terra, e aqui estaremos para sempre com o Senhor. E este vestido de linho mais fino, um linho puro e branco, é a justiça de Cristo. Os atos justos que nós praticamos, que fala aqui no capítulo 19, verso 8, foi pelo poder de Jesus, pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada bom. Mas pelo poder de Jesus, os frutos, eles aparecerão, e nós então, vivendo com Ele, caminhando com Ele, estaremos com Ele para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.